Chuva, vamos lá, agora vai dar certo. Tô sentindo que vai dar certo essa live. Marina, como era ser integrante da Mega Liga? Eu amava fazer Mega Liga e é um dos assuntos que eu vou falar com Gabriel Mungen hoje. Caramba, Gabriel, cadê você? Aqui, vamos lá. Gabriel, agora sim, vamos ver se dá certo. Gabriel Mungen, o VJ mochileiro das galáxias, que viajou mundo afora com a MTV, com aquela mochila da MTV. Fez várias coisas incríveis que eu fiquei só assim, né, olhando, falando, poxa, eu aqui, né, no estúdio, ele lá, fazendo altas viagens. Ah, Me acredito! agora sim. E aí? Eu tava Ufa, achando que ia ter que cancelar. eu também fiquei pensando, meu Deus, não vai dar certo hoje. Gente, Como é que tá meu áudio? Testando o áudio, 1, 2, 3. E o nosso amigo também não conseguiu, né? Não, o Vitor Hugo não conseguiu, cara. Puxa vida, eu achei tão legal essa tua ideia de conversar com a galera, porque, meu, é o que move, né? Todo mundo falando. Acho que a MTV tinha muito disso antes de ter Twitter, antes de ter Instagram, já tinha uma troca muito grande, né? Chegava carta, não chegava carta, né? Era no tempo da carta, né? Chegava. Depois e-mail, né? Gente, olha a pessoa muito super hábil. Eu fui fixar o tema, inverti a câmera, desculpa. Não, total, Gabriel, você lembrou uma coisa boa. A MTV a gente tinha isso, que era... A gente comunicava com as pessoas antes de isso ser uma coisa fácil. Porque no começo, era via cartinha mesmo, né? A gente recebia muitas cartas. Você sabe, aliás, gente, que lembrança! Eu tenho... Agora, peraí, que demora um pouquinho até eu conseguir fixar o tema, gente. Ai, pronto, agora consegui. Eu tenho, Gabriel, que boa lembrança. Sabe que eu tenho um monte de cartas da MTV. Acha essas pessoas, cara. Vê onde é que responde as cartas pelo Instagram. Olha que irado. É? Bom, né? tem que ter o mesmo nome, né? Sei lá. Que legal, boa lembrança. Verdade, loucura. A gente tinha essa coisa de se comunicar, né? É que a real... eu tenho uma filha de 13 anos hoje, e ela nasceu em 2007, ela me zoou assim, papai, não tinha nem iPhone no teu tempo, não tinha nem telefone, fica me zoando assim, eu digo, realmente, mas quando tu nasceu também não tinha, porque você nasceu em junho, e o iPhone nasceu em outubro, então você também não é do tempo do iPhone, não fica contando vantagem, só fica zoando ela assim, né? Mas, cara, se você pensar de 13 anos pra cá, foi uma revolução tão grande que a gente viveu. E aquele tempo lá que a gente estava falando de agora, de 30 anos atrás, quer dizer... 13 nada, Não, de quando surgiu o primeiro iPhone, vamos dizer assim, né? Que foi quando começou... O telefone celular já era uma revolução. Sim, claro, O primeiro telefone... quando eu comecei a trabalhar na MTV, você entrou em 2002? Não, quando foi que você entrou? 3 e 4. Então, eu entrei em 93, tá? E, bom... telefone fixo, tá? A produção, tudo na base do telefone fixo. Minha mesa, a mesa da Nina Guimbe era do lado da minha. A gente fazia toda a nossa produção, tudo via telefone fixo, né? Não era discado, assim, era discado, mas não era de disco. Era aquele que, pelo menos, já era aquele. Já era mais moderno, né? Facilitava muito, né? Você pensa, como pequenos detalhes, né? Fazem diferença. Quando o cara tinha um 9 no número, né? Tinha que botar o 9, tinha que esperar o 9 voltar, né? 9. Ai, dava uma raiva, o telefone 90, você ficava, né? Muito tempo para discar. Aí a gente usava bip, Cris Lobo, se tiver aqui vai lembrar. Tinha um bip. Lembra do bip? Coisa de médico. Sim. Você também é dessa geração, do bip. Claro, né? Então, e aí o primeiro celular que eu tive foi, sei lá, foi mais pra frente, 96, sei lá, 97. Por aí. Foi por aí, 98, um Nokia 6120. Uma coisa... Não, o meu era sei lá, acho que era um Motorola, daqueles assim, flip. Devia ter guardado aqueles, né? Era tão pequenininho. Muito hoje doido, em dia, muito doido. Esses smartphones são tão grandes. Na MTV eu comecei a viajar pela MTV no mochilão, né? Mas antes eu trabalhava na RBS no Rio Grande do Sul, eu já fazia algumas viagens a trabalho. E em 99, a gente falando disso, eu fui na Finlândia, porque era telefônica, não era Vivo, né? Era telefônica que patrocinava o programa que eu fazia lá no Sul.
e o gaúcho da fronteira era o garoto propaganda da Telefônica na época, e ele foi gravar em Helsinki, na Finlândia, porque a Finlândia era o país que tinha mais pessoas com celular no mundo, assim, e era onde ficava a fábrica dessa empresa. Daí eu fui lá, entrevistei o vice-presidente da Nokia num café da manhã, todo assim na Finlândia, Helsinki. O cara me mostrou, isso aí era 99, ele me mostrou que eles iam lançar em 2001 um telefone que batia foto e que dava para compartilhar foto, cara. Imagina isso, cara. O cara me mostrou isso assim, foi que ano? 99. 99? Que eles já estavam preparando. E as ações que a gente fazia era para ensinar a galera a mandar torpedo, entendeu? Na televisão a gente fazia ações para ensinar, para criar o hábito de mandar torpedo. Olha que doideira, cara. Há 21 anos atrás. E a nossa geração, né, Gabriel, nossa geração da Cris Lobo, que está aqui vendo a gente também, a nossa geração é uma geração que viveu, na verdade, essa transição desse mundo que era muito analógico, digital. O que a gente tinha digital? Relógio. Aquele reloginho digital, né? Que você conseguia, Cássio, que você olhava a hora. Isso era o máximo digital que a gente tinha. O resto tudo era meio analógico, assim, né? Depois veio o videocassete e tal. Mas a gente viveu o mundo sem internet. A gente lembra do mundo sem internet. A gente lembra como era ser adolescente no mundo sem internet. A gente lembra como era trabalhar no mundo sem internet. E aí que entra o papel da MTV, porque a MTV, quando ela... Eu sempre uso uma história assim que quando eu tinha uns 14 anos, 15, lá na metade dos 80, eu morava em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul. E um dia picharam no muro da cidade, assim, Punk's Not Dead. Daí eu fiquei, pô, que frase é essa? Não tinha muita noção porque a informação demorava para chegar. Depois que eu comecei a entender um pouco do mundo, assim, eu pensei naquela frase que me marcou muito, assim, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi aquela frase e pensei, cara, hoje, se o cara pichar um negócio, fizer uma frase, se o Bansky fizer um grafite lá em Londres agora, eu já consigo ver alguém postando o grafite do cara aqui nesse momento, nesse exato momento. E demorar, tipo, essa frase deve ter sido escrita em 79, por aí. Demorou 5 anos para chegar lá na minha cidade. O que era, entendeu? Né? Não, e a informação era, de fato, assim, era muito mais difícil de você ter acesso à informação. E até a Soninha, quando veio aqui na live, ela lembrou que as informações para fazer o que a gente chama de cabeças, né? Que eram os textos que os DJs falavam antes dos clipes, eram feitas na base do arquivo, que eram assim, que se constituía de pastas suspensas em ordem alfabética, com o nome dos artistas, das bandas, que ficavam lá. E aí, assim, chegava uma revista importada, chegava alguma novidade, alguma notícia sobre alguém, uma entrevista, recortava-se, colava-se num negócio lá e botava dentro da pasta, e aquilo lá era tesouro. Ouro, né, cara? E tinha ouro, os caras que... valia ouro. E aquilo dava altas brigas, porque se alguém, por exemplo... Vamos lá, o cara foi lá, pegou a pasta do Bon Jovi. Aí, o cara não devolvia, né? Tô falando cara, porque geralmente eram os caras que faziam isso. As meninas sempre devolviam, tá? Mas aí deixava a pasta lá na mesa. E o que a gente faz daí? Quando tinha que fazer uma história. Você tem que buscar da memória todas as informações? Muito difícil. Você ter informação de todas as bandas que você precisa. Tu falou, agora eu me lembrei disso, que existia na pesquisa, né? Uma pasta, um departamento de pesquisa que era bem assim mesmo. Tinha que olhar o que tinha lá na pesquisa. E quando era muito especial, a gente recorria ao arquivo da Abril, que era o tal do DDoc. Então, por exemplo, vou escrever um especial sobre a Madonna, vou escrever um especial sobre o Michael Jackson, vou escrever um especial que são artistas que tinham daí muita informação, muita coisa, inclusive muita coisa anterior à própria existência da MTV Brasil. Aí você ligava lá, você tinha que fazer uma requisição, aí ia para Abril, aí a pessoa demorava não sei quantos dias para conseguir reunir um monte de xerox que chegava via malote. Tá ligado? E quando você tinha oportunidade, e quando você viajava, aí que você voltava, você estava no top do mundo, né? Você sabia, tipo, se você ficasse um mês em Nova York, um mês em Londres, você voltava com um monte de CD dentro da mala.
US$ 10 cada CD, gastava US$ 300 em CD, gastava todo o dinheiro que tinha levado praticamente. Todo, E aí, todo tipo, dinheiro. encontrava aquele CD do James Brown que nunca tinha visto em nenhum lugar aqui do Brasil, só tinha lá numa lojinha no canto do East Village. Era uma coisa assim que hoje, meu, tá tudo no Spotify, tipo, moxa, cara, se eu soubesse eu tinha esperado um pouco, Nossa, né, 30 anos. isso é uma coisa que as pessoas falam para mim também, assim, hoje, né, olhando em perspectiva a MTV, que essa época, a MTV era essa espécie de grande arquivo e de grande fonte de informação para um monte de coisas que aconteciam no mundo e que as pessoas não tinham acesso, sobretudo quem morava no interior ou morava, sei lá, fora das grandes capitais, né, de Rio de Janeiro, São Paulo, não tinha acesso a esse tipo de informação mesmo. E aí a MTV era esse grande arsenal de bandas, de lançamentos, e era assim, era a novidade da novidade da novidade do, enfim, da coisa mais específica, porque tinha daí, né, todos os estilos musicais, que eram as preferências, e acho que isso fez diferença na vida de muita gente mesmo, assim, para quem gosta de música e cinema e cultura em geral, né, fez diferença na vida de muita gente. É. Aliás, falando nisso, Gabriel, eu quero saber o seguinte de você. Bom, conta um pouquinho quem era Gabriel Mugen antes de entrar na MTV, se você assistia, se você curtia, quem você curtia, que programas, que tipo de música e como é que você entrou na MTV? Tá, vou te contar a história assim. Eu comecei trabalhando na televisão no Rio Grande do Sul, na TVE do Rio Grande do Sul, fazia um programa chamado Radar. Fiquei lá um tempo, fui para a RBS. Aí no primeiro ano que eu fiz um programa chamado Patrola, a gente fez uma grande festa lá com o Gabriel Pensador tocando na beira do Rio Guaíba. E foi uma produção legal. No primeiro aniversário tinham 8.000 pessoas, que para a época era um monte de gente. E o Vitor Faccioni era o representante da MTV em Porto Alegre. E o pai do Vitor Faccioni era amigo do meu avô, do Bernardino Conte. E aí, aí eu falei, eu conheci o Vitor assim, é o filho do Vitor Faccioni, que também era o nome, né, que trabalhava na MTV, e, claro, acompanhava o trabalho do Vitor, mas eu não era tão próximo dele. Procurei o Vitor, e aí eu falei, cara, eu queria dizer lá que eu existo, né, porque eu já tinha um trabalho de alguns anos no Rio Grande do Sul, tinha um reconhecimento legal, e ele me colocou em contato com a Cris Lobo. Aí a Cris me recebeu, fui lá, fiquei na casa da Lu Brits, lá em São Paulo, que é uma professora de yoga hoje, que eu vejo as lives dela. Na casa da Lu Brits, ela foi minha prof de yoga. Ela era minha amigona da faculdade lá no Sul, né, antes dela ir embora para São Paulo. Aí mostrei a fita, ela, poxa, legal, tu realmente tem um pouco da cara, tem a cara da MTV, quando tiver uma oportunidade te aviso. Mas eu sempre fui um cara que trabalhei na rua, nunca fui assim de estúdio. Toda vez que eu fui para o estúdio eu não fui muito bem. Até na MTV mesmo, teve uma época que eu apresentei umas férias no jornal da MTV, que nunca nada que eu fiz de estúdio. É que eu gosto, eu gostaria muito de saber fazer, mas não é o meu forte, assim. Eu sempre fui da rua, né? E aí eu falei para a Cris, olha, eu tenho a vontade de fazer alguma coisa na rua, né? Não sei se eu conseguiria ser um bom VJ, como vocês, assim, tipo, você falava as coisas e ninguém dizia que você estava lendo, né? Você, o Fábio Massari, aquela geração toda, enganava bem, né? Enganava muito bem. Não, aí eu adoro o TP, mas tem gente que não consegue mesmo. Não, eu não consigo. Eu fui criada no TP e os meus primeiros programas não eram bons, gente, vamos ser honestos. Eu vejo assim, eu falo, nossa, que pessoa dura. Eu ficava tensa com o TP, tensa, com medo de errar, de sei o quê. Mas você é uma referência disso aí mesmo. Você sempre leu muito bem, muito mesmo, muito natural. Isso aí é uma coisa. Eu lidar bem, mas é treino, sabia? Treino. Depois de 30 anos a gente aprende, né? É tão fácil que em 30 anos a gente fica ótimo. Brincadeira. Você sempre foi boa isso aí. Aí, cara, aí ela me chamou para fazer um teste que abriu uma vaga. Um ano depois disso. Aí eu participei desse processo de seleção, só que quem voltou nessa vaga foi o Cazé. O Cazé tinha ido para a Globo, e aí ele voltou para a MTV nessa vaga que tinha aberto nesse ano, daí não foi de novo. Aí eu começava sempre incomodando a Cris, né? Cris, tô aqui, não esquece de mim, tudo que eu fazia, mandava para ela, o Patrola começou a passar no Multishow, comecei a mandar para ela, fiz uma série no Fantástico chamado Brasil Total com a Regina Cazé, mandava para a Cris. Aí um dia eu tava lá no Rosa, num verão, assim, e li no Terra, na internet, que já tinha internet daí, né? Aí, Fernanda Lima sai da MTV.
E na hora, achei um e-mail com uma lan house, sei lá, não sabe café, alguma coisa. Cris, a minha vez, chegou a minha hora. Escrevi para ela assim. Aí ela, vamos falar. Liga para a Elaine, que é a minha secretária, e vamos marcar. Daí eu comecei, cara, tipo assim, o celular não pegava, eu tava no Rosa Norte, eu tinha que subir numa árvore, assim, ficava lá no carnaval, e para conseguir ligar, não era na semana, nos dias do carnaval, né, mas era naquela época do carnaval, assim. Aí para conseguir falar com a Cris, para conseguir que a Cris, a Elaine, que é para marcar essa tal dessa. A Cris lembrou disso, ela tá falando aqui. É. Aí, poxa, daí rolou, eu tava na RBS, daí a Cris me ligou depois que eu fui lá, né, conversei com ela de novo, mostrei o que eu tinha feito nos últimos tempos, aí ela falou, beleza, vamos embora. Ninguém acreditava, né, como é que, cara, primeiro que era a Fernanda Lima que tava fazendo por último o mochilão, né, mochilão todo mundo fez, né, o Gastão foi o cara, o primeiro, eu acho, mas praticamente todo mundo que passou na MTV foi o... Eu não lembro quem foi primeiro, foi o Gastão? Acho que foi o Gastão. Cara, se você não lembra, eu também não vou poder lembrar, né, Marina? Não, eu sou péssima. Sabe quem lembra? Esse pessoal que tá aqui, ó. O MTV que deu certo, MTV Top 20, MTV Brasil abriu, eles lembram. Yeah. Eles ou elas, eu não sei. Eu acho que era o Gastão, Só que, poxa, imagina eu chegando... Eu já tinha feito algumas, assim, mas eu me lembro da Fernanda Lima ser a primeira. Que Gastão redescobre o Brasil, mas não era mochilão. O Márcio Garcia? Não, o Márcio fazia MTV Esportes, gente. Depois o Meligene fez. Não sei daí. O Márcio fazia... Quando eu entrei na MTV, o Márcio Garcia era o top dos tops, top of the pops. Ele fazia o MTV Esportes. Eu me lembro de uma viagem que ele fez pro Xingu. Nossa, aquela viagem foi histórica. Ele era muito bom mesmo. Mas enfim, eu me lembro da Fernanda Lima. A Fernanda... E aí entra o cara assim, feio, desse jeito, para substituir a Fernanda Lima, né? Tipo... Na MTV Top 20 foi Gastão em 98, obrigada. A gente não sabe. Mas não foi esse Gastão Redescobre o Brasil? Que não era mochilão ainda? Bom, não sei, gente. Vocês respondam aí. Gastão foi o primeiro. Aí vocês sabem tudo, eu não sei nada. Aí foi assim, daí entrei lá e comecei a fazer. Mas eu lembro que na primeira temporada eu ainda fiz os moldes da Fernanda Lima, que era tipo, tinha muito apoio de ministério e de secretaria, e eu ficava nos hotéis super bons. E eu pensava assim, cara, não tem nada a ver fazer um mochilão assim, que nenhum tipo, a diária desse hotel aqui é o preço da viagem do moleque mesmo, entendeu? E eu não tinha a mesma pegada da Fernanda Lima, não adiantava eu chegar lá, ser só eu e uma paisagem, porque não era essa o que eu fazia, né? E eu ainda eu fui muito jornalista no primeiro, assim, eu lembro que a Cris Lobo falou para mim assim, Gabriel, você é meu Caco Barcelos, ela falou assim, você é meu Caco Barcelos, mas não é isso que a gente precisa aqui na MTV, você tem que ser outra coisa, tem que se desconstruir. E aí é uma paulada para alguém, assim, quando recebe um feedback, assim, quando você tem um trabalho que sempre foi bem, tu chega num lugar que você quer estar, e daí a pessoa fala assim, você tem que se reconstruir, aí você... Né? Caramba, porque na verdade eu não dava quando você tem uma formação de jornalista mesmo assim, você não tem opinião, você faz com que os outros digam as coisas, e na MTV o cara tinha que ter opinião, né? Então isso foi uma dificuldade para mim no começo, assim, eu ter que dar a minha opinião. Eu lembro que a gente estava em Aruba uma vez, eu estava com a Andréa Cassola, assim, eu acordei meio mal-humorado, ela veio gravar e falou, sério, hoje estou mal-humorado, isso aqui, essa ilha é linda, mas eu não estou, assim, ela, porra, é isso aí que eu quero, tipo assim, era isso o que é isso que você quer, né, tipo, era uma coisa assim, e teve uma viagem que a gente fez de Rio Grande do Sul até Buenos Aires de carro, assim, eu lembro que eu cruzei todo o Uruguai e ninguém tinha falado espanhol, assim, comigo. E eu ficava aquilo, como é que eu posso só estar eu falando cabeça nos lugares, assim, para mim não era muito aquela pegada, assim, de ser isso, eu queria botar as pessoas falando, e aí depois na segunda temporada acho que a gente encontrou o caminho ali de fazer o mochilão Rock Estrada, que foi o que virou, eu sempre viajava atrás de um show, e aí a gente foi sempre acabando num show, aproveitando, que era assim, ó, tá, como que a gente vai viajar se não tem dinheiro, apoio dos ministérios e das secretarias, que o nosso budget não é muito grande? Não, eu falei, a gente tinha R$3.000 na época de verba de produção para isso. Eu falei, dá para viajar com esse dinheiro. Vamos viajar com esse dinheiro e vamos mostrar onde que a gente está gastando. E aí virou meio um reality, assim, que não era tão reality, né? Porque a gente tinha as passagens da gravadora.
Não, na verdade eu tinha assim, Era um desafio. mas a gente tinha o hotel do último dia, que era o hotel que a gravadora pagava pra gente entrevistar o artista do show ali, ficava junto do artista, a gravadora, acho que a MTV, a gravadora pagava a passagem e a gente se virava com essa grana, era mais ou menos esse o trade do negócio. E vem cá, e qual foi o mochilão que mais te marcou? Eu fui lá o que mais foi quando eu fui pro meio da Amazônia, na verdade. Não foi assim as viagens, mas como experiência pessoal, você tá no meio da Amazônia. Nossa, é uma coisa que é muito impressionante, assim, dormindo no meio dos caretianes da tribo que a gente ficou lá em Rondônia. E foi legal, assim, de estar ali. Mas, claro, poxa, eu sempre... Teve um mochilão que a gente foi pra Serra da Canastra, de carro, saindo de São Paulo. Cara, não tinha nada para fazer na Serra da Canastra. Só tinha uma cachoeira que tu mostrava em 5 minutos, tu tinha mais 25 minutos para encher ainda. No programa não tinha ninguém para conversar, não tinha, tipo, tu estava no meio do campo para fazer um programa de viagem. Então foi um desafio grande, assim, de como fazer Mas não é lá que tem queijo, que tem os produtores. Ah, sim, mas poxa, mas imagina, não é muita cara mostrar queijo, essas coisas assim, né? Tipo, é legal não... Eu amo. É hoje, né? Mas pensa com a cabeça assim da molecada, assim, de como que faz render a coisa. Daí a gente começou a criar roteirinhos, assim, de se perder meio de propósito. Não sei se pode contar agora, depois de tanto tempo pode contar o que é os bastidores, né, Marina? Que às vezes eu não tenho compromisso com nada, ninguém. Não, eu digo assim, de quebrar. Eu quero, não tenho que responder a ninguém, não tem chefe, eu acho que. Não por isso, eu digo pelas pessoas mesmo, assim. Você conta, não pode ser, sei lá. Não, mas tipo assim. Pode prender pessoas, não sei. Não, eu digo, me perder. Tipo, eu tava indo pra Paraíba e a gente. O que a gente vai fazer na Paraíba? Tá, tem uma cidade legal chamada Areia, que é a cidade mais antiga da Paraíba, tem um teatro bonito lá. Tá, mas por que eu vou pra Areia? Daí a gente contava no roteiro que se perdia e acabava indo nesse lugar e era areia, entendeu? Então, tipo, eu tinha me perdido, daí a galera achava que eu era meio perdido, mas era tudo meio combinado, na verdade. Aí, então, tava falando de Rondônia, assim, e lá a gente foi ver o show Imprima-se a lenda, é só uma encenaçãozinha. Você poderia ter se perdido, pensa assim, não foi uma... E lá em Rondônia a gente foi ver o show. Será que foi em Rondônia? Bom, foi em um lugar desse, o Belém do Pará, que a gente foi ver o show do Detonautas. E aí cheguei lá, o Tico Santa Cruz não quis falar comigo, não queria me dar entrevista. Eu falei, mas por quê, Tico? Por quê? Porque não, foram 2 mochilões que a gente fez com Detonautas em anos diferentes. No primeiro mochilão, que foi no Espírito Santo, que aí eu nem soube que ele tinha ficado chateado comigo, e isso também depois me marcou um pouco, assim, porque ele ficou realmente bolado comigo, eu fiquei amigo dele aqui no Rio depois, eu vim pra cá, e ele falou, eu cheguei no Espírito Santo com febre, com dor de garganta. E nessa viagem especial a gente... Não, ainda bem que não. Bons tempos que a gente ficava doente, não era coronavírus, né? Ai, nem fala. E aí se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá, Marina? Pode deixar que eu corto. Aí eu cheguei doente e não tinha condições de ir no show. Então a gente fez a entrevista com a banda, que seria o último bloco no primeiro dia do negócio. E eu fiz a entrevista com eles e fui pro hotel e dormi realmente. E aí gravei eu dormindo, a equipe, que era acho que era o Rafa Calil, ou não, acho que era o Miguel Vai. Foi para lá, gravou o show e a gente construiu todo o roteiro de modo que eu ia me cansar muito. Tipo, a gente fez balada até de manhã, eu surfei, a gente foi até Itaúnas, lá no negócio do forró. Fizemos um roteiro inteiro para que eu tivesse um motivo de perder o show dormindo. Só que o Tico achou que eu tinha perdido o show porque eu achava Detonautas palha, entendeu? Não, de fato, faltou, né? Faltou avisar os alemães, né? Avisar, porque se tivesse avisado, nada disso teria acontecido. É. Eita, mas tá vendo? Ainda bem que depois ficou tudo as boas. E outra dessa que aconteceu também depois que eu saí da MTV e vim trabalhar na Globo. Eu trabalho na Globo hoje, né? Hoje eu tô atrás das câmeras, trabalho no esporte da Globo. Mas eu vim para fazer o Zona de Impacto. Não, primeiro fui fazer o roteiro no Projac, depois fui fazer o Zona de Impacto no Sport TV. E aí fui na pista de skate do Chorão, lá em Santos, e ele, cara, viu só, tô te recebendo aqui, mas tu falou de mim uma vez lá na MTV, naquele programa que a gente fazia no VJs em Ação. Aquele programa, Marina, tu lembra daquele programa? Aquele programa era muito doido, né? Porque não tinha pauta nenhuma, a gente falava um monte de merda, né? A gente falava umas bobagens de vez em quando.
Então, e aí teve uma Porque polêmica do era nome livre, né? É, O programa era isso, era como se fosse aquele papo de segunda, porque era segunda-feira mesmo, só que em vez de ter pessoas fixas ali pensando o que iam falar, era meio assunto da semana, o que aconteceu, o que não aconteceu, e a gente emitindo opinião. E me lembro uma vez eu briguei com a Penélope, foi horrível, eu levei bronca com. a Cicarelli saiu uma vez do programa, saiu no meio, Mas o lembra que ela Ronaldo saiu no alguma meio, coisa, é. deu um piti, porque sei lá o quê. Saiu no meio, ninguém entendeu nada, tudo ao vivo. Gente, era aquele programa, Mas isso era legal. muita ousadia dos nossos. Viu, Cris? Foi ousadia botar aquele Virgem em Ação no ar, porque gente, dava muito problema. E aí, então, e Um ator, ele não ficou tanto tempo no ar, né? num desses aí, estavam falando sobre o nome da banda Charlie Brown, que o Chorão não queria que os outros fossem usar o nome da banda. Era uma polêmica assim, cara, eu juro que eu não me lembrava de ter falado nada sobre esse assunto, e o Chorão, pô, ficou magoado anos comigo por conta disso. Como que era, né? A gente fala os negócios assim, o tempo passa e fica com aquilo. Deve ter um monte de gente magoado comigo até hoje por um monte de coisa que eu nem lembro. Tu não teve a chance de cruzar com a pessoa, né? Coisa. Não, a gente falava muita coisa. Cara, eu fazia o Top Top. E o Top Top botava as bandas sempre. Era assim, gente, vamos tirar sarro, não é? Não tem. Ninguém tá salvo aqui. A gente tirava sarro de qualquer pessoa. Se fosse bom pro programa, se fizesse sentido a piada, a gente fazia. E aí, assim, não, poucas pessoas, na verdade, uma vez, olha, bem lembrado, Gabriel, a única vez que eu briguei com a minha redatora, e na verdade com o Lema, que era meu chefe, mas que era o cara que cuidava do Top Top, assim, era o chefe do programa, e com a Flavinha Bódio, que amo a Flávia, lá sigo a Flávia hoje, a Flávia tem uma coluna na Folha de São Paulo maravilhosa, às quintas-feiras, amanhã tem a Flávia. Ela fizeram alguma coisa com o Caetano Veloso que eu não concordei, que eu sou muito fã do Caetano, tá? Não sabe, não preciso esconder pra ninguém. Falaram mal do Caetano Veloso, era meio pra tirar um sarro do Caetano, meio mas era ruim, tá? Vou me defender aqui. Não era que assim, que era super engraçado e fazia sentido e eu não quis fazer porque era o Caetano Veloso. Não, era ruim, não fazia sentido. E eu falei, eu não vou falar. Eu não vou falar, vocês vão ter que mudar. Não vou falar isso. Aí ficou uma discussão, que como assim, por que não vai falar? Quem decide não é você? E não sei o que. Eu falei, a minha carinha, não vou falar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou falar. Cara, foi a única vez. Então, assim, tudo para dizer que, fosse quem fosse, não importa. A gente, se a piada era boa, estava feita. Tinha que falar, né? Estava feito, digamos assim, o mal-estar entre nós e os músicos. Já recebi ligação às 3 da manhã, reclamando que tinha botado tal pessoa num programa dos cafonas. Faz parte. Alguém aqui antes tinha... Fala, pode falar. Não, fala você. Não, que alguém tinha falado assim de contar de uma entrevista com a Sandra Bullock que eu nem lembrava, cara, que também foi uma das umas coisas saber. que então, eu não lembro, porque eu fiquei tão nervoso, eu juro assim, aqui, como é que funcionava essas... Qual que era a ocasião? Era o lançamento do Miss Congeniality 2, do Miss Simpatia 2. Por que não foi? Não sei porquê, eu sei que era uma quinta-feira, eu estava em casa, tocou o telefone, você não podia fazer. Era alguma coisa que tinha acontecido que tu não podia, ninguém podia fazer, ninguém tava. Daí falar, cara, tu vai para Los Angeles amanhã entrevistar a Sandra Bullock. O quê? Vai para lá mas vou com quem não vai sozinho, que era Junk Press, que eles chamavam, eu acho isso aí, que era tipo assim, era um monte de, os caras, tu não levava nem fita, era só tua roupa do corpo, tu chegava lá, sentava, eles te davam 5 minutos, cortava, se ficasse bom eles te davam a fita, senão tu podia até voltar com a mão abanando. Não, ele sempre dava a fita. Não, eu sei, mas eu digo assim, ó, mas e eu nem sabia. Se alguma coisa acontecesse, se a pessoa, diga, a Sandra Bullock tem um ataque cardíaco e morre, aí você teria exclusiva mundial, tá certo? Gabriel Mugem, de Brasil, tem exclusiva mundial da Sandra Bullock tendo um ataque cardíaco. Não é sua fita. Não era sua aquela fita. Daí eu cheguei lá. Exatamente o que você falou. Você chega só com a roupa do corpo, na verdade, com as perguntinhas aqui, né? Então. Espera. 5 minutos de entrevista. Então, daí eu tinha me preparado para entrevistar a Sandra Bullock, mas tinham mais 3 outros do filme para ser entrevistado também, que eu não sabia nem quem era. Aí eu, fui lá de boa assim,
Um deles, cara, tava um monte de japonês, alemão, boliviano, peruano, tinha gente, todo mundo, assim, né, nesse negócio. Um deles gostou de mim, não sei por quê, tipo, porque tinha uma namorada no Rio, alguma coisa assim, daí ele acabou a entrevista com um cara, eu sabia que eu nem ia usar aquele material, mas ele me chamou de volta. O cara veio, a produtora, esqueci, sei lá, não me lembro o nome dele agora, falou, ele gostou de você, ele perguntou se você quiser entrevistar mais ele, você pode voltar ali um pouco mais e te dar mais um tempo. Daí eu fiquei assim, não, obrigado, tô bem, não, tá legal, né? Daí os outros, os chinesinhos que ficavam assim, o que você falou, o que você fez pra ele? Eu falei, cara, não sei nada. Ele falou que queria dar um rolê no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, queria saber do carnaval, e foi isso que a gente falou fora do papo ali, assim. Nunca me aconteceu. Sorte de principiante, mas eu não tinha onde de colocar isso. Fiz entrevista pra caramba, Gabriel, realmente. Eu lembro que tinha um cara do SBT, do programa da Hebe, antes de mim. E aí ele saiu branco da entrevista. Porque ele falou assim, que ele chegou lá e falou... Não, ele falou assim pra Sandra, falou assim... eu sou de um programa, de uma pessoa muito famosa no Brasil, e vim aqui... Ela falou assim... tão famosa que ela não pôde vir aqui conversar comigo, né? Falou assim pro cara, daí ela ficou toda antipática com o cara porque ela se sentiu ofendida que a mulher mais famosa do Brasil não poderia ter ido lá entrevistá-la, né? no entendimento da cabeça dela, sei lá. O cara contou essa história lá na época. E aí, fiz a entrevista com a Sandra Bullock, recebi a minha fitinha, voltei no avião. Eu não sabia nenhuma pergunta do que eu tinha, não lembrava de nenhuma pergunta do que eu tinha feito, nada. Me apagou. Fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu esqueci de tudo. Até hoje eu não sei o que eu falei com ela, entendeu? Porque eu não tenho essa fita, eu não tenho a fita, eu não tenho esse material, eu não sei isso. Tipo, eu sei que foi ao ar, deu tudo certo, ninguém brigou comigo, então deve ter funcionado. Mas, tipo, caralho, não lembro, apagou da minha memória. Mas é porque a gente fica nervoso, é muito louco isso. Ó, tem uma coisa que acontece quando a gente está fazendo alguma coisa extraordinária, né? Tipo... sei lá, fazendo um ao vivo, entrevistando alguém, alguma coisa que deixa a gente meio nervoso, assim. Eu não sei, você esquece nome de coisas que, tipo assim, que são muito óbvias. Você fica meio burro, né? A gente fica meio burro, assim, fala, sabe, tipo, o que tá acontecendo, né? Eu já contei aqui, vou contar pra você, que eu fui entrevistar o Tobey Maguire, na época do Homem-Aranha. Eu era muito fã do Tobey Maguire. Sou até hoje, tá? Mas eu era muito fã. Eu era meio tinha um crush, assim, nele, sabe? Então, você fica mais nervosa, mais ainda do que o normal. E foi a primeira entrevista do dia. E ele tava muito sonado e tal. Aí eu comecei Aí, a primeira dele, né? Não minha. Quer dizer, minha também, mas era muito cedo de manhã. O cara devia estar, sabe, assim, de ressaca. E aí, aquela coisa bocejando, se falando meio devagar. E eu fazendo pergunta do filme, tava vendo que tava difícil pra ele aquela entrevista, sabe? Aí eu perguntei, eu sempre fazia pergunta de música, aproveitava que a gente estava na MTV para poder fugir um pouco do assunto, porque os caras ficam meio saco cheio de ficar falando só do filme, né? Respondendo aquela mesma pergunta, sei lá, né? 30 vezes por dia, literalmente. Aí ele falou assim, não, aí eu perguntei das bandas, ele falou algumas e tal. Aí ele falou, e você? Gabriel, você não tá entendendo. Ele deu um branco. Na hora, eu falei... Gosto do Caetano. Eu nunca esperava que ele ia me perguntar nada. Quanto mais banda, que era a coisa mais preciosa pra mim. Entendeu? Banda e filme. E aí, assim... Aí, nesse momento, nesses 3 segundos, que eu fiquei olhando assim, tipo, pasma, tipo, ele me perguntou mesmo... Eu pensava assim, eu tenho que falar uma banda legal, eu tenho que fazer uma banda cool, eu tenho que falar uma banda que vai agradar o gosto. Porque pensando nas coisas que ele tinha me falado, eu falei, vou fazer uma coisa meio correspondente pra gente ter ali uma empatia, né? Ter uma conexão, entendeu? Pra ter liga. Gabriel, não veio nenhuma banda na minha cabeça. Nenhuma banda. Sabe o que eu falei? Beatles. Ou seja, a banda... Ainda falou assim, aqueles quatro lá de... Sei lá, eu falei, não é possível, por que eu falo assim? Eu sei como é que é. Fiquei... Era assim também, assim, eu vou te falar. Eu não podia dormir pensando naquele momento que eu vacilei. Eu falei, que vacilo, gente. Que vacilo. Como você pode? É o seu assunto, você é incompetente. Como você pode ser tão... Ai, nossa senhora. É isso, né? Horrível. O que acontece assim, que na MTV, naquela época, assim, depois, agora passando o tempo,
Eu fiz muitas coisas na minha carreira de jornalista, né? E fiz vivo a cobertura da Copa do Mundo da África, fiz vivo de Londres, fiz coisas assim, de grandes coberturas, falei com o Planeta, apresentei Planeta Atlântida para 50 mil, Patrola na época lá de Porto Alegre também era muita gente, mas nada se comparou na minha vida. Fiz fantástico, fiz coisas assim que era para dar nervosismo em qualquer um, mas nada se comparou ao VMB. Ai, conta. Eu não era, tipo, era muito nervosismo, era muita coisa, tipo assim, e eram duas frases, entendeu? As minhas cabeças que eu tinha que eu ia chamar, eu lembro, do um eu não lembro o primeiro eu não lembro, mas do segundo era a banda Surto, do Yuka, né? Aí... Vai acabar a bateria do celular. Cara, eu ficava tão... Vou ficar contando pra vocês. Eu ficava muito nervoso, gente. Eu ficava muito nervoso ali, ó, eu não sabia o figurino, tinha que ter uma roupa diferente. A Ju Maia, que era a figurinista, trazia umas roupas lindas, né? Eu queria ficar com todas as roupas. E dava muito nervosismo naquilo, cara. Os ensaios, eu ficava nervoso no ensaio. No ensaio, na hora de ensaiar, eu ficava adrenado. Não, total. O VMB era a mesma coisa. E às vezes não era só a gente. Eu fui apresentar uma vez com o Marcelo T2, a gente foi apresentar um prêmio, e aí logo antes, eu tentando disfarçar meu nervosismo e tal, aí chega o Marcelo e fala assim, cara, eu tô nervoso, não sei por quê. Eu falei, você também? O que dá na gente? A gente tá acostumado a fazer esse bagulho, mas não sei o que dá o VMB. Mas é que era isso, era muita expectativa, muita coisa em cima, muita... E era a gente olhando ao vivo, né? Diferente de quando você tá na televisão, que você sabe que tem gente lá te vendo, mas não é todo mundo ali presencial, né? Agora vem cá, e mico. Pessoas amam mico. Cara, mico, assim, porque como eu não fazia muita coisa ao vivo, então eu tinha a chance de não pagar mico, né? De antes de ser um mico total. Mas tinha assim, ó, como jornalista, não é mico isso que eu vou falar, né, mas é só uma questão de como o cara se sentia, assim, que pra mim era um mico, mas não é um mico engraçado, mas tipo, quando você é jornalista, trabalhar com marca é muito difícil, e eu vinha de uma escola de jornalismo quando eu entrei na MTV, e depois eu segui nessa escola também, então eu tinha que comer cup noodles nas minhas viagens. Era merchandising, é isso? Era merchandising. E aquilo ali era muito difícil para fazer com verdade, assim. Eu não conseguia ser um tão bom, tipo, VJ, assim. Então, te falar com... Porque eu realmente pensava, cara, eu tô num lugar irado, tô aqui em Madrid com altas paejas, não sei o que, tapas maravilhosas, e eu parei, o que eu vou mostrar de culinária é um cup noodles que eu vou comer no parque, tá entendendo? Mas o merchandising, você fala, com certeza? Fala. De repente a gente pensa uma outra coisa, um outro momento, um outro programa para botar o campo no... Tem um mochilão, né? Tipo... Então tinha isso. Na verdade, poderia ser assim, se você vai pro meio do, sei lá, acampar em algum lugar que não tem... Não, então, daí a gente colocava no roteiro assim, eu saía para um lugar deserto, ficava com fome lá e comia o cup noodles ali, mas eu não conseguia, eu acho que eu não conseguia passar a verdade naquilo que eu estava fazendo, assim, sabe? Então isso eu ficava meio envergonhado. Mas é uma questão mais de informação do que qualquer outra coisa. Hã? Não, tá perdoado, imagina. Fazer propaganda, propaganda em geral já tem uma coisa meio falsa, né? Não à toa, a propaganda tradicional já tá meio... Não, na época da RBS teve um merchandising, que foi o primeiro que a RBS fez com a Globo. Agora me lembrei, isso foi mico, sim, porque era do Bibs, que era um chocolate que tinha da Neugbauer, lá no Rio Grande do Sul. Não sei se tem em São Paulo isso. Eu sei que na hora de eu falar, como eu estava meio incomodado com isso, na hora de eu falar Bibs, eu falei Bis, que era da Laca. Aí, cara, era ao vivo. Aí a diretora começou no ponto assim, você falou Bis? E eu, né, assim, o cara fica lá falando, mas... Ela tá na cabeça, tipo, não falei. Não. O Thiago, tem um Thiago que tá aqui, que vem assim, nas lives, o Thiago sempre gosta de perrengue e ponto eletrônico. De fato, bom, não foi na MTV, mas tá valendo, porque é muito boa essa história, cara. Não, o pior não é isso, pior que eu ia ganhar um dinheirinho, nem era muito, nada comparado com a MTV. A MTV pagava bem os merchandise, mas não pagava... Assim...
Não só Uma... você perdeu, como tiraram o Mercha da emissora toda. Não, foi isso que aconteceu. Eu tive que fazer. Foi no primeiro final de semana do verão. Eu fiz todo o verão dobrado, tive que pagar dobrado para 2 merchandising e não ganhei nada. Todo o verão por causa disso. Não é justo. Sacanagem. Quer dizer, mas vem cá, gente, que doideira, cara. Não, e tem uma coisa aqui do ponto eletrônico. Essa é pro Cello, tá? Que o Cello ama essas histórias. É a nossa comunicação com quem está falando com a gente no ponto. Você não pode responder, tá certo? Sim. Não dá. A não ser, na MTV tinha, quando no Supernova tinha o oráculo, né? Acho que foi até o Marcos Mion que cunhou esse nome, que era falar, o oráculo está dizendo e tal. E aí você conversava. Depois alguém, acho que foi a Soninha, não sei, falava que é a voz de Deus. Enfim, tinha uma coisa que a gente tinha lá os nossos apelidos para falar. Mas é assim, tipo, a pessoa falou e você não conseguiu entender. Eu sempre combino com o diretor, eu faço assim, ó. Se eu der uma coçadinha na orelha porque eu não entendi o que você falou, você, por favor, repete. Quando você quer dizer sim, você fica assim. Né? Quando você quer dizer não. Mas assim, é muito sutil tudo, né? Um dos trabalhos que eu fiz depois que eu saí da MTV foi o Extraordinários, que era um programa que teve na Copa do Mundo, aqui no Brasil, com a Maite Proença, o Paulo Miklos, o Peninha... os Cacetas tinha lá também e o Chico Sá. Aí me inspirou o formato desse programa, o Negócio do Ponto, porque eu queria que a voz do ponto vazasse no programa, e aí a gente colocou, a ideia inicial era essa, que quando eu era o diretor do programa, então quando eu falava com eles, eu coloquei no talkback do estúdio, então todo mundo ouvia o que eu falava. Aí o Gribel, que era o diretor de TV, falou, não, vamos botar uma câmera aqui no controle, então a gente começou a ter interação do controle com eles através disso, mas era justamente com a ideia do ponto ser vazado, assim, de tipo assim, cara, é muito legal que as pessoas pudessem ouvir, assim, numa outra tecla, uma tecla SAP, uma coisa assim, o que é falado no ponto, né, porque... Cada coisa, assim, tipo, esse cara mala, esse que tá sendo entrevistado agora. Pô, acaba essa entrevista de uma vez. Cara, às vezes tem umas coisas assim, né? Tipo, fala umas assim, gente, não fala isso que eu vou rir na cara da pessoa, por favor. E vem cá, e você falou, quando a gente conversou, ontem você falou assim, eu tenho o maior orgulho de ter sido um VJ Paladino. Conta um pouquinho do seu personagem. As falas do Gabriel Mochilão era quase nenhuma, né? Tipo, parecia 4 segundos. Era 4 segundos, era rapidinho, porque sempre que todo mundo ficava em apuros e aí precisava de mim, daí vamos chamar o Gabriel. Aí onde é que tá o Gabriel? Daí aparecia eu lá na China com um vírus atrás de mim, por exemplo. Se fosse hoje, acho que ia ser isso, assim. Eu ia estar cheio de vírus, não ia poder ajudar. Daí, não, ele não pode ajudar, porque ele tá viajando. Então sempre era uma piada nesse sentido, assim, tipo, nunca estava sempre fora. Mas mesmo assim... Mas você falava um pouquinho? Falava alguma coisa, assim, né? Ia lá dublar, e era demais isso, assim, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, de fazer, assim, era muito legal. Cara. Você ficou em quais anos na MTV? Eu fiquei em 2013 e 2004, não, 2004 e 2005, 2013, um desses aqui. Você ficou 2004? Eu fiquei na época que tava o Menigene fazendo o MTV Sport. Tava a Fernanda Tavares fazendo um negócio de moda que tinha lá, você fazia com o Léo Madeira, tava o Rafa Losso, o João Gordo, a Cicarelli tinha lá o Beija-Sapo. Foi nessa época aí. Foi 13 e 4. 13 e 4, é. 13 e 4. E, Gabriel, pra gente encerrar, qual é a memória que você tem da MTV, assim, das coisas que você... das coisas que você viveu, assim, o que você considera dessa vivência, desse aprendizado, o que você considera que você carrega com você até hoje, que te transformou de alguma maneira? Olha, eu sempre digo que eu trabalhei 2 anos de férias, né, lá na MTV. Então, foi um momento de relax, assim, embora... sei lá, eu acho que eu poderia ter feito mais coisas, assim, eu não saí da MTV com a sensação de que, sabe, cumpri meu dever, eu acho que eu poderia ter feito mais coisas quando eu saí de lá, mas era um momento que a MTV estava de mudança, eu acho que foi todo mundo saiu na mesma época que estava lá, né, depois disso, assim, no outro ano, foi o começo já teve uma mudança ali, tipo, praticamente todo mundo foi saindo. Depois disso que a MTV estava querendo ficar mais jovem.
E mesmo naquela época eu já era mais velho, tendo 30 e poucos anos eu já era mais velho, assim. E talvez ali, se fosse fazer uma análise nesse tempo ali de MTV, talvez a MTV pudesse ter prestado atenção no público que estava envelhecendo junto com ela. Que a MTV sempre buscou um público mais novo. E eu aprendi, assim, não... Em termos de vida, claro, as viagens, em termos de amizade, eu tenho amigos até hoje, o Rafa Kalil e o Miguel Vaca, que eram os meus diretores, que a gente viajou muito, e a estrada faz muito amigo eterno, né? Um amigo que às vezes você faz uma viagem de mochilão, conhece uma pessoa num trem 24 horas e virou teu irmão o resto da vida, né? Você fica muito próximo, né? Exato, então tem isso, né? Mas o que eu aprendi assim foi o negócio do que o Zico Góes falava para mim assim de inovação, tipo assim, que a MTV assim, quando a regra número 1 da MTV é que tipo quando qualquer produto ficasse pronto, ele tinha que ser destruído, e o importante era a construção, assim. Eu levei isso para todos os meus trabalhos de depois, assim, e até hoje eu estou quase com 50, eu trabalho há 15 anos na Globo e até hoje sou visto como uma pessoa de inovação dentro da empresa e das pessoas que conversam, das pessoas que trabalham comigo. E eu acho que eu trouxe muito da MTV, desse olhar de tipo, nunca está pronto, e quando está pronto acaba e vamos fazer outra coisa, não precisamos de um sucesso eterno, assim, a gente tem que arriscar, que o único jeito de se manter no topo nesse caminho que a MTV estava levando era esse, assim. Então, eu acho que esse foi um aprendizado legal, assim, que vale para tudo na vida, assim, não se prender no sucesso nunca, assim, de nada. Tá? Então... Verdade. A Sarinha lembrou outro dia uma coisa que acho que foi o Zico que falou para ela. Ela falou, Sá, não importa, assim, o quanto sucesso você alcance, enfim, a gente está aqui, mas a gente sempre tem que manter uma reserva de lado B dentro da gente, que é legal também essa ideia, né? Do alternativo, da coisa que não está ali na crista da onda, do sucesso, que não é o que as pessoas estão querendo ver, dá mais daquilo que as pessoas estão querendo ver. É você também ter essa coisa que é o lado B, né? Sei lá, é o alternativo. Mas o lado B é melhor que o alternativo, é o lado B mesmo. O lado B é só para quem sabe o que é disco, né? Não sabe, porque procura no Google. Não, mas o Google voltou, né? Voltou. Sim, tô zoando. Só brincadeira, né? Pra gente não perder o hábito. Quem se desfez dos vinis, chore. Eu chorei. Na verdade, eu nunca me desfiz dos vinis, tá? Eu deixei eles muito bem conservados na casa de minha mãe. Então, minha coleção de rock está quase toda aqui, meio que intacta. Porém, a coleção de MPB foi atacada por traças e baratas. Minha mãe jogou fora. Poxa. Foi muito triste isso. Quando eu descobri que os discos do Caetano, da Gal, da Rita Lee, do Jorge Ben, tinham todos ido pro lixo, eu chorei. Eu tenho um desses, um dia eu vou te dar um deles de presente. Ai, obrigada. Só que eu vou ter que ir lá em Alegrete buscar na casa do meu pai também. Eu quero dos antigos, esses é que valem mais. Tá difícil de ir lá. Não, agora fica em casa, todo mundo. Agora tô em casa. Ai, Gabriel, obrigado, obrigada. Tá? Eu que agradeço. Vou dizer, eu vou confessar aqui para as galeras que eu que me convidei. Que você o quê? Eu que me convidei para a live. Eu falei, poxa, Marina, estou te assistindo com tanta gente, tu não vai me chamar, não. E foi super legal. Obrigado mesmo, cara. Adorei, cara. Obrigada. Agora eu vou encerrar com você, mas eu vou tentar chamar o Vitor Hugo, que a gente tentou no começo. Poxa, boa. Vamos ver Talvez tu tenha aquela hora ali, porque depois de uma hora eu acho que a live cai, né? Então, por isso que eu tenho que desligar com você para chamar ele. Tá bom, vai lá então. Beijo, querida. Valeu aí. Obrigadíssima, se cuide, fique em casa. Obrigado. Valeu. Tu também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Deu certo. Era só, sabe o que é? Tinha que aquecer o motor, entendeu? Pegar no tranco. Exatamente. Primeiro, eu acho que o que eu preparei... Porque você tá VHF, depois Vitor Hugo, eu não sei como é que eu te chamo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Hoje é o dia das pessoas que se convidaram, gente. O Gabriel se convidou, Vitor Hugo se convidou, me mandou um direct no Instagram falando assim, você tem que conversar com a gente. Eu vou em todas as lives, eu sou fã da MTV, eu cresci com a MTV. Cresceu mesmo, né? Quantos você tem? Posso perguntar isso? 33 hoje.
33 hoje. Meu, então você cresceu. Eu comecei a assistir MTV. Mesmo. Eu comecei a assistir Com 3 MTV. anos. Em 98, eu tinha 12. Eu zapeava, eu assistia Pokémon e assistia MTV ainda nessa época. Quando eu comecei a assistir MTV. Mas que lindo, Mar. Eu tô amando as lives. Na verdade, assim, ontem foi muito louco. Ontem eu maratonei no YouTube todas as lives que eu tinha perdido. Eu assisti. Foi por isso que ele está convidado, tá, gente? Não adianta ele falar quero participar. Tem que maratonar no YouTube, tem que maratonar no IGTV, tem que ver todas. Eu vou fazer pergunta, eu quero ver. Ó, eu vou fazer pergunta, se não acertar, eu desligo. E eu trouxe uma surpresa antes que a gente... Como eu tive esse prazer enorme de trocar aqui com você um pouquinho, para provar, né, a minha vício MTV, que até hoje, né, eu digo sempre que eu aprendi com a MTV, influenciou meu gosto musical, né, Mary Moon, meu cabelo, tudo meu foi influenciado pela MTV. Hoje eu sou bailarino, sou coreógrafo, e tudo de dança, de música que eu conheço foi pela MTV. E como bom fã, eu moro em Salvador. Moro em Salvador e eu fui. Quando vocês falam assim do Bombril na antena, eu achava que era só comigo. Eu descobri agora que era direto. Era para todo mundo. Era o único jeito de pegar. Nossa, nem fala. Agora vem cá, me fala uma coisa. Você. Ó, não, bom, vale falar de tudo, tá? Mas não é para falar de mim. Quero saber qual era o seu programa favorito e programa favorito, VJ favorito, banda favorito. Não é para falar de mim. Tá. Senão fica chato, né? A pessoa fica assim, querendo na obrigação de falar que era você. Não é para falar de mim. Tá, eu vou falar, é difícil falar a favorita porque teve fases, né? Eu briguei com a MTV também algumas vezes. Então, é porque eu chorava quando alguém saía, sabe? Tipo assim, eu chorava de verdade, tipo, de ficar chateado de verdade. Porque algum DJ saiu. Cris Couto, eu fiquei muito triste. Aí passei a assistir video show que tinha deixado de assistir, porque quando eu comecei a mergulhar na MTV, eu achava que a Globo era o ó. Desculpa aí. Mas aí eu não queria assistir a Globo. Aí eu era obrigado, eu morava na casa dos meus avós, eu era obrigado a assistir novela, sou noveleiro até hoje, por causa da minha avó. Mas durante, minha mãe, e é engraçado que minha mãe falava assim, esse programa vai reprisar amanhã, pra que você tá assistindo agora? Eu disse, não, eu tenho que estar em casa pra assistir tal programa, sabe? Mas assim, de VJ, eu vou falar assim, 3 momentos. Peraí, uma coisa que você me falou agora, que eu acho que olha como a MTV era precursora. Muito antes da gente ter YouTube e vídeo on demand, essa coisa do streaming que você fala que você quiser, a MTV reprisava os programas. Olha que maravilha, que era para você. Bom, não era a hora que você quisesse, mas tinha ali algumas opções para você a hora que você pudesse. Boa leitura. Exatamente. Da vida. E aí? Exatamente. E aí, assim, minha primeira paixão, assim, de seguir, de ficar louco, foi Sabrina, musa disque, né? Então, assim, por causa dela, eu comecei a ouvir Madonna e comecei a pesquisar sobre Madonna né, e me influenciar com Madonna. Alanis, que hoje eu sou alucinada, ela teve no Festival de Verão um ano, eu não tinha dinheiro para ir pro show. Aí eu fiz um trabalho, a gente que trabalha com arte, né, sempre fiz um job, como falam hoje, ganhei R$200 e comprei o camarote com os R$200 e pedi carona para ir pro show. Que maravilha! Ai, é tão bom, né? Quando a gente consegue meu dinheiro, eu ganhei, eu vou fazer uma coisa que eu quero muito, é muito bom. E aí eu fui ver a Alanis e chorei, né? Porque, tipo assim, eu não conseguia nem cantar, eu chorava porque eu tava vendo ela. Imagina, eu ia imaginar a Alanis em Salvador, nunca ia imaginar, né? Que ela ia estar aqui. E aí a Alanis foi por causa de Sabrina também, que ela até hoje fala. Deixa eu ver, o Cine... Desculpe, mas eu tenho que falar. Posso falar uma coisa que é parecida com essa sua? Eu, quando fui ver o Paul McCartney aqui no Morumbi, isso foi em 2000, sei lá, não a última, a outra vez que ele veio. E eu, assim, eu fiquei até a última hora que eu não tinha ingresso, não tinha comprado, não sei o que, daí acabei comprando, gente, desculpa, falar uma coisa que não é legal, me comprei do cambista, porque assim, era a única chance que eu ia ter de ver o show, paguei uma nota e... Cara, quando eu entrei,
ele estava tocando, sei lá, Hello, Goodbye. Eu e minha amiga, Denise, a gente chorava, a gente se abraçava, a gente falava assim, eu não acredito que eu vivi para ver isso, eu não acredito que eu tô vendo o Paul McCartney tocando Hello, Goodbye, meu Deus. Igual você com a Alanis. Pronto, Foi exatamente isso. Pode contar. Não, amo. Porque assim, eu, antes de fazer dança, eu sou formado em dança pela UFBA, né? Sou formado na faculdade em dança. Eu queria fazer cinema. E por causa de você, porque, tipo assim, eu assistia MTV. Eu comecei a assistir MTV no ginásio, que não é mais ginásio, né? Fundamental 2 hoje, enfim. Então eu comecei a assistir MTV na quinta. Mudou. Quinta, sexta série. E aí eu ouvia falando assim, VJ cineasta. Aí você apresentava o cine e tal. E aí eu comecei a consumir filme, assim, que não era pra minha idade, vamos dizer assim, sabe? Sim. E pirar o cabeção. E aí comecei a assistir muito. Os melhores. E aí eu comecei a me contaminar com aquilo. Eu disse, não, eu quero fazer cinema porque eu quero trabalhar na MTV. Óbvio. Que demais, né? Que demais. Só que a única coisa que me fez não ir pra MTV foi porque, assim, os planos eram eu ia fazer audição em alguma companhia em São Paulo, ia me mudar pra São Paulo, ganhar um salário, e aí eu ia tentar ir pra MTV, né? Aí a primeira vez que eu fui a São Paulo, em 2007, eu fui pro prédio da MTV, porque por causa dos comerciais, Rua Professor Alfonso Bovero, eu gravei esse endereço, eu tenho esse endereço na cabeça, né? E aí, quando eu fui a São Paulo, eu perguntei à minha tia que mora em São Paulo, né? Onde é o Sumaré? Como é que eu chego no Sumaré? Aí ela falou, meu filho, tudo em São Paulo é mapa. Vá pelo mapa que você vai chegar lá. Né? E aí eu fui e cheguei lá. E aí eu tremia. E eu tava na Zona Leste. E aí eu peguei milhões de coisas, eu rodei São Paulo, cheguei no Sumaré. E aí eu cheguei na MTV. Quando eu vi o símbolo da MTV assim na porta, né? Na época era aquele verde e amarelo, sabe? E aí quando não era reaça. E aí eu entrei e tinha aqueles monitores. Pois é. E aí quando a gente entrou, quando eu entrei, aí tinha os monitores, né? Que ficavam na recepção, assim. E aí tava passando o clipe do Justin Timberlake, Cry Me a River. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca. Esse clipe é lindo. Essa música é linda. Lindo. E aí eu comecei inclusive, muitas das minhas coreografias são músicas que eu ouvia na MTV, inclusive, depois que eu virei coreógrafo. E meu sonho é fazer um espetáculo sobre a MTV, só que eu tinha que, pelo menos, chegar perto da fonte, tipo vocês. Quem sabe agora, né, que a gente já tem essa troca. Já temos Já temos uma conexão. Pra não demorar muito, eu vou te mostrar o que foi que eu trouxe. Como bom viciado da MTV, eu tenho todos os números da revista da MTV. Todos. Uau! Todos. Inclusive, Dominga, sua irmã, escrevia, e eu seguia ela, enfim, eu era louco por vocês, né? Então eu sabia tudo de vocês. Sou, né? Ainda sigo vocês e tudo. E aí eu trouxe a revista da MTV, número 34, dá pra ver aí? 34. Na capa. Que foi quando o Gabriel Muji entrou na MTV. Gabriel Muji, você tá assistindo, Gabriel? Olha isso aqui, a matéria com ele. Olha que gato! Falando sobre o mochilão que ele iria apresentar. E aí eu fiquei... Eu tenho todas. Sensacional, Vitor. E hoje as revistas da MTV servem como pesquisa pra mim. Porque eu gosto muito de música, até hoje, óbvio, né? Trabalho com dança. E eu pesquiso muito porque, às vezes, por exemplo, na quarentena agora, né? A gente tem... Eu acompanho as playlists de Léo Madeira, que você indicou. Fui lá, ouvi tudo. E aí, velho... Leozito! Vou falar pra ele. Acho que ele não tá... Quantas ideias, sabe? Quantas ideias, assim, eu tenho... Infelizmente, a gente não pode ainda botar em prática, mas eu tenho uma agenda, ó, anotada. Deixa eu ver. Eu também sou a louca do caderninho. Eu também. Com todas as ideias. Olha aqui quantos caderninhos eu tenho. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo isso é a ideia, é a anotação, é a aula. Tô fazendo uma aula do Miguel sobre... Olha que massa. Aqui, ó. Tudo isso é caderninho que anota ou ideia, ou, enfim, tarefa, ou... Boa, e aí, então... Isso é dos meus. E aí eu comecei a pirar e tal, né? E tô anotando tudo. Mas voltando para as DJs, eu falei de Sabrina, que você nas entrelinhas ali para não deixar de falar. Depois, eu acho que Marimun foi muito assim, sabe? Tipo, presente, porque ela dava voz, né? Eu já tava com 16, 17 anos, já dançava,
sempre quis pintar o cabelo, né? O cabelo igual dela, na época da MTV. Na verdade, vim de MTV. Ai, que amor, que amor. Vim de MTV. E aí, e por último, Tite, que eu amo Tite. Você sabe eu acho que todo fã de MTV tem isso. Era isso que eu acho que eu queria mais falar. Eu acho que todo mundo sonha em tomar uma com vocês num bar e ouvir as histórias de vocês, assim, sabe? Tipo assim, essas lives que você tá fazendo traz pra gente essa nostalgia. Infelizmente, a gente não tem essa proximidade física, né? Mas, nossa senhora, quem nunca? Eu queria ouvir falar assim, qual é o seu filme, por favor? Me indica um filme aí pra mim, por favor, e tal, não sei o quê. E, só que, né, hoje a gente tem essa possibilidade por conta da internet. Mas acho que todo fã da MTV... coisas assim, né? Bom, diante da tragédia geral do tudo que está acontecendo, do Brasil nessa situação, você fala, quando vai acabar esse... A gente vai achar o fundo do poço quando? Porque até agora parece que só piora. E aí, de repente, as lives viraram um meio de conexão com o mundo, com as pessoas e tal. E eu tô amando fazer essas lives com os DJs, porque você falou, a gente... Pô, a Titi quando nasceu o filho dela agora, o Benjamin, né? Quando eu comecei a fazer as lives, a gente tem que fazer logo com a Titi, porque vai que nasce o nenê, daí que eu não consigo nunca mais falar com ela, né? E outra coisa também, eu queria trazer uma provocação, porque eu vou vendo as lives e vejo, e eu acabei seguindo uns perfis, porque você falando e tudo mais, a gente poderia fazer um grupão para a gente sempre se encontrar também, os fãs, no momento que a gente poder voltar, a gente fazer esse encontro. Eu vou até propor, porque possa ser que um vídeo ou outro fique mais tímido, né, ou não queira. Eu fico paradinho, amor, na parede, assim, ó, parado, finge que eu sou estátua e vocês falam e fazem o que vocês quiserem. Eu só quero estar junto. Seria bom, né, a gente fazer o encontro físico. Bom, por enquanto, tudo que tem acontecido em relação aos 30 anos da MTV está sendo virtual. Eu outro dia conversei com o Marcos Mion por um negócio que ele está fazendo umas pílulazinhas, né, que estão lá no perfil dele. Fiz uma entrevista que estava eu, Zé Castrid, tinha o Edgar, também para um programa aqui do UOL. Então, acontecendo as coisas assim, né? Conversei com vários DJs aqui nas lives. Mas, sei lá, talvez ano que vem, né? Nos 31 anos da MTV, não sei. 30 mais um. É só uma pausa, né? Quando a gente voltar, a gente vai... Os planos que era para esse ano, a minha companhia de dança tá fazendo 10 anos esse ano. Então, a gente não pôde comemorar. Então, a gente... Todas as coisas que são presenciais, a gente tá colocando para depois. Mas, inclusive, eu tô fazendo lives também com o nome Personalidades da Dança. Como a gente é de Salvador, eu sempre ouvi muito falar que a informação não chega, a galera não enxerga a gente e tal. Então, tipo assim... Então, eu vou na cara de pau, como eu fiz com você, eu vou na cara de pau e vou chamar as pessoas. Vou dizer, não... Gente, vamos fazer uma live. Direct DM serve para isso. MT Brasil Memória está falando que eu estou devendo uma resposta. Gente, eu vou responder, calma. Eu tenho que ter um tempinho, uma hora para pegar, daí eu vou lá e respondo todo mundo. Então, Vitor, a gente vai ter que encerrar. Deixa eu te falar. Adorei esse formato novo. Era uma coisa que estava assim na minha cabeça, já pipocando. Você foi lá, deu aquele empurrãozinho final. Muito boa a sua iniciativa aí de se convidar. E na sexta-feira eu vou fazer a mesma coisa. Eu não sei se a gente abre com alguém ou eu encerro. Vamos ver. Vai ser com a Caroline Ribeiro. E aí, de repente, faça um dia só disso. A gente fica conversando com várias pessoas. Cada um fica, sei lá, 10 minutinhos. A gente conversa. Eu acho que a gente todos nós conectamos de uma forma também, os fãs, porque eu acho que muita gente, esse perfil todo, eu acho que deve ser de outros lugares do Brasil. Olha como a MTV chegou, né, em tantos lugares. Então, como você mesmo fala, né, que você recebe esses depoimentos. Então, de repente, a gente pode fazer esse encontrão. Você faz 10 minutinhos de cada, um dia. Vai ser bom. Então, muito obrigada. E, gente, então, obrigada a todo mundo que está aqui, que ficou na live até agora. E até sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Beijos. Beijo. Obrigado, Mar. Obrigada a você.